Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas, incríveis, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico que vai gerar uma profunda mudança em sua vida. Hoje eu vou levar a palavra de Deus até você. Ouça aqui agora a segunda parte do conteúdo: eleição, suprema expressão da graça de Deus. Pense nesse sentido. Eleição, que palavra abençoada, que doutrina gloriosa. Quem não se regozija ao saber que foi escolhido para uma grande bênção? Pense comigo. Você deveria conhecer a sabedoria superior de Deus, cujos pensamentos não são os nossos pensamentos. Você concorda? A Bíblia, a palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus, foi dada para corrigir nosso modo de pensar. O arrependimento é uma mudança de mente como resultado da mudança do modo de pensar. A Bíblia diz em Gálatas 3:22: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. A Bíblia diz, e eu acredito. A eleição não impede a salvação de ninguém que queira ser salvo. Pense nisso, mas é preciso fazer uma distinção entre um simples desejo de se escapar do inferno e o desejo de ser salvo do pecado. O desejo de ser salvo do inferno é natural. Ninguém quer ficar queimado. O desejo de ser salvo do pecado é espiritual. O desejo de ser salvo da condenação do pecado é espiritual. E é um resultado da obra convincente do Espírito Santo de Deus. Você concorda? Eleição, suprema importância da graça de Deus. Pense nisso. Representar a eleição, dizendo que Deus prepara o banquete do Evangelho e pessoa chega à mesa faminta pelo pão da vida, mas Deus diz: não. Isso não é para você, pois não é um dos meus eleitos. É representar mal a sã doutrina da eleição. Aqui está a verdade. Deus preparou o banquete, mas o fato é que ninguém quer vir à mesa. A Bíblia diz em Lucas
14, 18. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Pense comigo. Deus sabia como a natureza caída ia agir, e ele não perdeu a chance de que sua mesa ficasse completa. Por isso disse aos seus servos que saíssem e os compelissem a vir. Lucas 14, 23 e 24, a Bíblia diz: E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos envalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando aqui agora, se não fosse pela obra redentora de Cristo Jesus, não haveria nenhum banquete do Evangelho. Se não fosse pela obra compulsória do Espírito Santo, não haveria nenhum convidado à mesa. Um simples convite não traz ninguém à mesa. Pense nisso. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Pense comigo. A escolha divina visa a comunhão com Ele, Cristo Jesus. A essência da vida eterna é conhecer a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre. Deus anseia por nós com grande zelo. Eu sei, a Bíblia diz, somos a sua herança, somos sua raça eleita, somos sacerdote real, somos sacerdócio real, somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Fomos chamados para andar com Deus e refletir sua glória como filhos amados. Eu sei, você sabe, a Bíblia diz e eu acredito. Eleição suprema, revelação da graça de Deus. Ouça aqui agora o fundamento da eleição. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Pense comigo. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais nós a temos em Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é a fonte de onde procedem todas as bênçãos espirituais. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há redenção a parte do sangue de Cristo Jesus. Não há remissão de pecados fora do derramamento do sangue de Cristo Jesus.
O mesmo Deus que nos escolheu para a salvação, escolheu nos salvar por meio do sacrifício de seu Filho, Cristo Jesus, o Messias e o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando, o mesmo Deus que estabeleceu os fins, a nossa redenção, também estabeleceu o meio pelo qual devamos ser salvos, ou seja, a morte de Cristo Jesus. Desde a eternidade foi estabelecido que seríamos salvos por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo com a missão de ser o nosso representante fiador. Ele, Cristo Jesus, veio para morrer em nosso lugar. Ele, Cristo Jesus, veio para dar sua vida em nosso resgate. Ele, Cristo Jesus, é o plano eterno de Deus Pai. Ele, Cristo Jesus, cumpriu as exigências da lei e satisfaz toda a justiça divina. Ele, Cristo Jesus, carregou os nossos pecados sobre o seu corpo naquela cruz. Ele, Filho de Deus, Cristo Jesus, foi ferido, traspassado. Ele, Cristo Jesus, sofreu a nossa morte. Sempre que tentaram desviar Cristo Jesus da cruz, ele ressachou com veemência. Pense nisso. Na verdade, a nossa salvação é fruto do pacto da redenção, quando o Deus triuno decidiu no seu conselho sábio e eterno traçar o plano da nossa salvação. Nesse plano, o Pai nos escolheu. O Filho tornou-se nosso fiador e representante e morreu por nós. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo Jesus em nós, regenerando-nos e santificando-nos e transformando-nos assim na imagem de Cristo Jesus. Gratidão, meu Deus. Ouça agora. Tempo da eleição. Eleição, suprema revelação da graça de Deus. Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo. Deus nos escolheu quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, e quando coisa nenhuma, ou ser humano, exceto o próprio Deus existia, e ele estava sozinho na eternidade. A eleição divina não foi um plano de última hora. Pense nisso. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse céu e terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo Jesus para a salvação. Ele nos escolheu
antes dos tempos eternos, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Você vai começar a entender a Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo. Mesmo diante da nossa rebeldia e transgressão, o plano de Deus permanece intacto e vitorioso. O apóstolo Paulo diz: aos que Deus predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Eu fico imaginando, nenhum problema neste mundo ou do mundo por vir pode cancelar essa eleição divina. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou, está à direita do Pai e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Aquele que começou boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Nossa vida está segura nas mãos de Cristo Jesus, de onde ninguém poderá nos tirar. Louvado seja Deus. Ouça agora o propósito da eleição. Santidade. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Somos salvos do pecado. Cristo Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora pense comigo. Charles Spurgeon argumentava: por que você reclama da eleição divina? Você quer ser santo? Então você é um eleito. Mas se você diz que não quer ser santo, nem viver uma vida piedosa, por que você reclama não ter recebido aquilo que não deseja? Pense nesse sentido. O propósito da eleição: irrepreensibilidade, sem qualquer espécie de mancha. Era a palavra usada para um animal apto para o sacrifício perfeito. Pense nesse sentido. A eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura, santa. Somos a noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que está se adornando para Ele. Eu e você não somos escolhidos para vivermos na lama, mas escolhidos para vivermos como luzeiros do mundo e apresentarmos a Cristo Jesus como noiva pura, santa e sem defeito. O propósito da eleição: comunhão com Deus. A Bíblia diz em Efésios 1,5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Pense nisso. Deus nos predestinou para Ele, para vivermos diante dEle. Deus não nos escolheu para vivermos longe dEle, sem intimidade com Ele, sem comunhão com Ele. Fomos eleitos para Deus, para andarmos com Deus, para nos deleitarmos em Deus. Ele, Deus, é nossa fonte de prazer. Ele, Deus, é o amado da nossa alma. Na presença dEle é que encontramos plenitude de alegria. Ouça aqui agora mais um propósito da eleição: adoção. Adoção de filhos. Deus nos escolheu e nos destinou para sermos membros da sua própria família. Isso é magnífico. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome, um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz em Romanos 8:29, e eu acredito. Adoção é algo lindo. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou mesmo quando os pais não querem, ou ainda quando não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. Um filho adotivo recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. Pense agora comigo. Eu e você somos filhos de Deus. Recebemos um novo nome, uma nova herança e somos da família do próprio Deus. Pense nesse sentido. Mas somos ainda filhos gerados por Deus. Somos nascidos do alto, de cima, do céu, do Espírito Santo. Somos coparticipantes da natureza divina. Deus nos escolheu para vivermos como filhos amados. A Bíblia diz em Romanos 8:14. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz em Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Pense nesse sentido da palavra de Deus aqui e agora. Deus nos escolheu para revelar a suprema beleza e fulgor da sua graça. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós estávamos afastados das promessas e fomos feitos povo de Deus. Graça é Deus que nos dá, nós não merecemos. Éramos inimigos, merecíamos a morte, o juízo e a condenação. Mas Deus nos escolheu para nos dar
a vida eterna. Essa mensagem exalta a graça de Deus. Pense nesse sentido. Que tal você aqui agora entregar a sua alma para Cristo Jesus, Filho de Deus, lhe dar vida abundante, vida eterna, e você fazer parte da gloriosa família de Deus, tornando-se filho de Deus? Entregue a sua alma para Cristo pela fé. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Pense nisso. Cristo Jesus satisfaz plenamente. Cristo Jesus abençoa plenamente. Em Cristo Jesus você pode ter a vida que você sempre sonhou e desejou, aqui e agora.